Paz infinita, poder fazer elos de ligação numa história fragmentada. África e América, e novamente Europa e África. Angola, Jagas e os povos de Benin, onde vem minha mãe. Eu sou atlântica. Maria Beatriz Nascimento nasceu em Aracaju, Sergipe, em 12 de julho de 1942. Filha da dona de casa Rubina Pereira do Nascimento e do pedreiro Francisco Xavier do Nascimento, ela e seus 10 irmãos migraram com a família para o Rio de Janeiro na década de 50. Em 1968, com 28 anos, iniciou o curso de graduação em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, formando-se em 1971. Durante a graduação, fez estágio no Arquivo Nacional com orientação do historiador José Honório Rodrigues. Formada, passaria a trabalhar como professora de História da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, articulando ensino e pesquisa. A história do Brasil foi uma história escrita por mãos brancas. Tanto o negro quanto o índio, quer dizer, quantos povos que viveram aqui juntamente com o branco, não têm a sua história escrita ainda. E isso é um problema muito sério, porque a gente frequenta universidades, frequenta escolas e não se tem uma visão correta do passado da gente, do passado do negro. Então ela não foi somente omissa, e foi mais terrível ainda, porque ela, na parte que ela não foi omissa, ela negligencia fatos muito importantes e deforma muito a história do negro. Quer dizer, tratando basicamente da escravidão e deixando de lado outras formas do negro viver no Brasil, como todo o processo de alforria que houve durante todos os 4 séculos de escravidão e principalmente com relação ao quilombo. Nesta época, Beatriz Nascimento se propôs, através de alguns artigos, a lutar para que a história do homem negro fosse também escrita por negros, o que exigiria a inclusão no meio acadêmico de outros pontos de vista. Discordando de uma série de lacunas e problemas nos estudos historiográficos, Beatriz remete-se a um fato que a deixa indignada, quando um homem intelectual branco que estuda a cultura negra diz ser mais preto do que ela, o que a leva a indagar: o que é que sou? Não podemos aceitar que a história do negro no Brasil seja entendida apenas através dos estudos etnográficos ou sociológicos. Devemos fazer a nossa história, buscando nós mesmos, jogando nosso inconsciente, nossas frustrações, nossos complexos, estudando-os, não os enganando. Só assim poderemos entender e fazer-nos aceitar como somos, antes de mais nada pretos, brasileiros, sem sermos confundidos com americanos ou africanos, pois nossa história é outra, como é outra nossa problemática. Nesse período, Beatriz Nascimento esteve à frente da criação do Grupo de Trabalho André Rebouças em 1974 na Universidade Federal Fluminense, compartilhando com estudantes negros universitários do Rio e de São Paulo a discussão da temática racial na academia e na educação em geral. O Grupo de Trabalho André Rebouças constitui-se como uma iniciativa de acadêmicos negros dos cursos de História, Geografia e Ciências Sociais, Química e Física, de buscar espaço de organização na universidade e de ampliação da abordagem da questão étnico-racial. O grupo tinha os seguintes propósitos. Primeiro, introduzir gradualmente na universidade créditos específicos sobre as relações raciais no Brasil, principalmente nos cursos que abranjam a área de ciências humanas. Segundo, tentar uma reformulação no programa de Antropologia do Negro Brasileiro, no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da UF. Terceiro, atualizar a bibliografia no que diz respeito ao assunto adotado pelo corpo docente e discente. Quarto, estabelecer contato entre professores que desenvolvem teses sobre as relações raciais fora da UF com o corpo docente do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. Em maio de 1975, esse grupo de alunos organiza a primeira semana de estudos sobre a contribuição do negro na formação social brasileira, no Instituto de Ciências Humanas de Filosofia da Universidade Federal Fluminense. Beatriz Nascimento torna-se orientadora do grupo na UF.
Nós temos que ter aqui não apenas negros dizendo para os negros. Nós temos que dizer aqui negros aos brancos, filhos dos barões, condes e aqueles quatrocentões que incutiram e puseram na ideia dos filhos que o negro é só para ser motorista, lavador de carro e cozinheiro. Nós temos que conversar com gente do nível da alta sociedade, desmanchar, acabar, diluir aquela impressão que o negro só serve para pinga, cachaça, carnaval e agora futebol. Obriga para ser capanga, ser Gregório e outras coisas na vida. Nós temos direito a esta instituição, sobretudo esta aqui que é pública. E o fato de fazer dentro da universidade é para que essa universidade assuma a sua responsabilidade de universidade para formar mais negros, para que possam, como Beatriz, que passou por uma universidade, ir ao quilombo, à favela, seja onde for, e dar os ensinamentos dela lá. Agora, ser uma universidade, ser um crédito, seria até impossível eu conseguir esta semana aqui, porque eu seria apenas um negro. Hoje, depois de 10 anos ou 12 de trabalho, já me mando entrar e sentar, porque o senhor Eduardo Ladeira tem um título que não pretende ser doutor, que não se branqueou, mas que usa disso como instrumento de trabalho para poder se afirmar como negro e ajudar outros negros que se afirmam como tal. Na Quinzena do Negro, realizada em outubro de 1977, na Universidade de São Paulo, Beatriz Nascimento aparece como conferencista, em processo de reconhecimento público de seus estudos acerca da questão étnico-racial, em especial dos quilombos. Vários dos presentes àquele evento, a exemplo de Eduardo de Oliveira e Oliveira e Hamilton Cardoso, se configuram no período posterior que vai até o centenário da abolição como acadêmicos e intelectuais negros em emergência, alcançando significativa visibilidade e com trajetórias diferenciadas nos movimentos negros. Cabe ressaltar que a fundação do Movimento Negro Unificado se daria no ano seguinte. Podemos identificar nesse grupo uma postura radical em face da academia e dirigida sobretudo aos intelectuais brancos que estavam à frente dos estudos de relações raciais, uma crítica ao teor dessa produção e a denúncia da falta de espaço para negros e negras nesse campo e para certas temáticas como quilombo ou mulher negra. É a percepção dos limites raciais e sociais no ambiente acadêmico, contraposta à situação da população negra, que fez emergir projetos bastante radicais, que denunciam a invisibilidade negra social e discursos sem reconhecimento adequado entre os que deveriam ser pares. Durante mesmo os 4 séculos da escravidão, nós vamos ver a atuação do negro brasileiro como um homem participante de uma sociedade, embora negando às vezes ele mesmo a sua origem racial. Quando eu cheguei na universidade, a coisa que mais me chocava era o eterno estudo sobre o escravo, como se nós só tivéssemos existido dentro da nação como mão de obra escrava, como mão de obra para a fazenda e para a mineração. Então, nesse momento, a utilização do termo quilombo passa a ter uma conotação basicamente ideológica, basicamente doutrinária, no sentido de agregação, no sentido de comunidade, no sentido de luta, como se reconhecendo homens, como se reconhecendo pessoas que realmente devem lutar por melhores condições de vida, porque merecem essas melhores condições de vida, na medida em que fazem parte dessa sociedade. Em 1978, ano da fundação do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial, Beatriz dava início ao curso de pós-graduação Lato Sensu em História, pondo em prática uma de suas proposições de estudar, como diria Guerreiro Ramos, o negro desde dentro. Ela se decide pelos quilombos, que seriam um dos terrenos mais propícios para levantamentos e estudos, tendo em vista o relativo apagamento do tema nas pesquisas e nas obras didáticas, e as versões estereotipadas de valha-couso de negros fugidos e lugar de bandido, e destituído totalmente de caráter político. No período em pauta, liderança dos movimentos negros, alguns com carreira acadêmica, concebiam de maneira diferenciada os quilombos enquanto reação ao sistema escravista, sociedade alternativa e ou igualitária, locus da resistência negra que se transpunha no século XX para as favelas, as escolas de samba, as casas de culto afro-brasileiro e as próprias organizações dos movimentos negros. No entanto, como pareceu para uma parte da intelectualidade branca, não se tratava de um pensamento uniforme.
Sua crítica à historiografia sobre os quilombos brasileiros partia do reduzido número de títulos dedicados ao tema, que eram, em geral, muito descritivos e que generalizavam o termo quilombo a partir de situações como Palmares. No estudo do quilombo, ela propunha repensar o papel do negro na historiografia nacional e, fundamentalmente, reconhecer o seu lugar de homem livre que lutou por sua liberdade. Eu acho que para empreender um estudo crítico a respeito da história do negro e trazer ao mesmo tempo para o negro uma perspectiva do que foi sua história real, você tem que partir da história deles como grupo livre, como empreendendo uma sociedade livre, mesmo que dentro da sociedade tenha existido escravos. Mas, basicamente, o quilombo é homens que procuram conscientemente organizar uma sociedade para si, onde ele possa viver de acordo com o seu passado histórico, africano ou brasileiro, com os seus hábitos, os seus costumes, a sua cultura, a sua forma de ser. Para Beatriz Nascimento, o corpo negro se constitui e se redefine na experiência da diáspora e na transmigração. Por exemplo, da senzala para o quilombo, do campo para a cidade, do nordeste para o sudeste. Seus textos apontam uma significativa preocupação com essa redefinição corpórea. Neste tema, a encontramos discorrendo acerca da sua própria imagem, da perda da imagem que atingiu os escravizados e da busca dessa ou de outra imagem perdida na diáspora. O que nos interessa no pensamento de Beatriz é a inter-relação entre corpo, espaço e identidade, que por aquele que busca tornar-se pessoa e não coisa, no quilombo, na casa de culto afro-brasileiro, num espaço de encontro ou diversão, no movimento negro, diante do espelho ou de uma fotografia. Beatriz também se dedicou ao tema de mulher negra. É na análise do filme Chica da Silva que Beatriz desfia seu posicionamento acerca de como uma obra de arte pode ser eficaz na reprodução de estereótipos racistas e sexistas. Com suas reflexões, com sua escrita e postura, Beatriz Nascimento provoca um deslocamento da imagem da mulher negra inferior, serviçal, objeto, para a mulher negra falante, pensante, intelectual, poeta e ativista. Beatriz foi reconhecida em vida através da publicação de seus escritos, dos convites para as palestras, das premiações do seu filme e também pela outorga do título de Mulher do Ano em 1986 pelo Conselho Nacional da Mulher Brasileira. Estava fazendo mestrado em Comunicação Social na UFRJ sob orientação de Muniz Sodré quando sua trajetória foi interrompida. Beatriz foi vítima de feminicídio ao defender uma amiga durante uma briga de casal, deixando uma filha, Betânia Nascimento Gomes. Beatriz Nascimento foi assassinada por Antônio Jorge Amorim Viana em 28 de janeiro de 1995 com 3 disparos de arma de fogo em frente à lanchonete Pastela em Botafogo. Houve muita especulação sobre as motivações que levaram ao assassinato de Beatriz Nascimento. Seria violência contra a mulher? Extermínio da militância negra ou racismo? De acordo com os jornais da época, a comoção com a morte da intelectual e militante negra levantou questões sobre a eficácia dos serviços de atendimento à mulher. Já o poder público negava qualquer relação do crime com outros cometidos contra mulheres, pois defendia que o fato de ser mulher era meramente uma circunstância. Em vida, Beatriz atingiu significativa visibilidade à semelhança de outras ativistas negras. Portadora de um discurso que reverbera para dentro da academia e dos movimentos negros, e embora atingindo tal patamar de elaboração e visibilidade, Beatriz Nascimento, a exemplo de outras que cumpriram o mesmo trânsito, não foi considerada uma autora acadêmica. Uma das questões que identificamos é o esquecimento da autora negra na academia brasileira. Podemos considerar que a invisibilidade da mulher negra no espaço acadêmico também se coloca porque o seu outro, o homem branco, a mulher branca ou o homem negro, não a vê nesse ambiente e nem mesmo trilhando esse itinerário intelectual. Qual o tempo que as mulheres negras têm para ler? A que leitura que se dedicam? E perguntamos, enfim, quantas possuem condições para adentrar na universidade? Destas, quantas se tornam pesquisadoras, professoras e intelectuais?
Uma mulher negra que se torna pesquisadora e elabora um pensamento próprio nos parâmetros acadêmicos, inspirada da vida extramuros da universidade, como fazia Beatriz Nascimento, rompe com esse processo de invisibilidade no espaço acadêmico. Uma mulher negra pesquisadora jamais é imperceptível no campus, mas talvez o seja nesse campo enquanto autora. Mulher, negra, nordestina, migrante, professora, historiadora, poeta, ativista e pensadora. Qual o seu lugar para a academia e para os movimentos negros? Qual é a Beatriz Nascimento que vislumbramos nos dois campos em questão? Haverá para ela um lugar único? A recusa em ocupar o lugar social determinado para as mulheres negras na estrutura social brasileira racista e sexista lhe levou a experimentar um outro lugar de fala, pessoal, acadêmico e político. Na avenida sei lá, a pele preta e a minha